Poucas equipes têm conseguido conter esses dois jogadores desde que na Libertadores, se não me engano, né, o Abel lançou mão deles pela primeira vez, talvez eu esteja enganado. Acho que foi no segundo tempo contra o Ceará. Ceará e depois sim, logo depois ali da Copa do Brasil. Havia uma questão em relação à ausência do Evangelista e o que o Abel faria. Me parece que a solução que ele encontrou, que pode não servir apenas para esse jogo, né? Infelizmente é uma lesão séria, de colocar o Andréas na vaga do Evangelista, o Veiga, entre aspas, fazendo um pouco do que o Andréas faria com posse. E pelo que eu pude acompanhar do jogo, o Vasco não teve a menor condição defensiva de lidar com 4 jogadores, com o Felipe Anderson, com o Veiga e os 2 da frente, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Assim, uma dificuldade tremenda, mesmo considerando erros individuais, né, do zagueiro do Vasco, que o Dom que citou agora, que não jogava fazia muito tempo, em coisa de 30 e poucos minutos, o jogo estava resolvido. Depois disso, o Palmeiras estrategicamente ofereceu a posse de bola para o Vasco, era o que o Vasco queria, mas uma coisa é ter a bola, outra coisa é machucar o seu adversário com ela. Isso só foi acontecer no segundo tempo, porque o jogo ficou um pouco mais aberto. Os goleiros foram bem nessas duas situações, tanto o goleiro do Vasco quanto o goleiro do Palmeiras. E, digamos assim, considerando o momento do Vasco, decantado, acho que corretamente, como o melhor trecho da temporada vascaína, né, com essa sequência de boas atuações, em especial do ponto de vista defensivo, hoje o que o Vasco apresentou, não só no primeiro tempo, mas na primeira meia hora de jogo, meio que desmonta essa ideia de que é uma equipe se encontrando defensivamente, o que é muito importante para o Vasco conseguir o principal objetivo dele, que é se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje o Palmeiras não precisou atuar num nível superior ao que nós temos visto habitualmente para fazer 3 gols no Vasco praticamente sem oposição. E isso é preocupante, isso é sério para a sequência do Vasco no campeonato. Vocês já até pontuaram, né? Para esse jogo, acho que era interessante observar como que o Abel ia organizar ali o meio sem o Lucas Evangelista, que um cara que chegou, levou um tempo até se adaptar, mas depois encaixou e era peça desse encaixe desse meio do Palmeiras. Ele puxa o Andréas e coloca o Veiga voltando também depois de um período fora, e eu acho que fica bem claro essa tentativa também do Abel de trazer o Veiga, que um dia ele já teve também, né? Então, de fazer esse ajuste ali e de hoje ter funcionado. O Andréas no lugar do Evangelista e o Veiga ali também. Acho que para o Abel isso é uma boa notícia aí nessa sequência de temporada. Sim. Assim, você pensar em um descarte do Veiga não seria inteligente e seria desrespeitoso com a história dele dentro do Palmeiras, a meu ver. Então, de fato, é um cara que perdeu espaço, e acho que de forma justa, pela concorrência, pelo momento em que ele não vivia a sua melhor fase, e ainda não vive, acho que num Palmeiras titular ainda não o teria, mas descartá-lo, pensar que ele não pode readquirir um melhor momento, readquirir o grande futebol que já teve, para mim, como eu falei, não acho que é inteligente e nem justo com a história dentro, até pelo nível de comprometimento desse jogador, que a gente sabe o quanto que é um cara extremamente dedicado, determinado, e ele ainda pode ser muito importante. Acho que o aplauso do torcedor é muito, não só reconhecendo a história dele, mas reconhecendo o bom jogo que ele fez. Ele foi uma peça importante dentro dessa dinâmica, até o André falando dessa questão do Vasco com a dificuldade de marcar, né? O Puma muitas vezes como lateral esquerdo, tendo uma sequência, até uma sequência positiva, mas hoje teve muita dificuldade para fazer esse combate ao Veiga, mas também não acho que é uma situação agora, o Lucas Evangelista saiu com a lesão, infelizmente. Esse é o novo time do Palmeiras. Para mim, a única certeza que eu tenho é que o André está nesse time. Dentro da dinâmica de qual adversário ele vai pegar, você pode fazer uma dupla com Aníbal e com M. Martínez, por exemplo, e tendo o Andréas na posição que ele já jogava, ou dessa forma. A única certeza assim, que eu tenho do Palmeiras do Abel em relação a isso é que o Andréas é dono da posição agora nessa equipe, seja com o Veiga, seja com outro jogador. O que eu esperava dos meus jogadores, já disse várias vezes, não vamos ganhar sempre, temos... Com o nosso campeonato fora de casa no Brasileirão tem sido muito competente, mas como te disse, não vamos ganhar os jogos todos, mas sinceramente estava à espera, não foi surpresa para mim a resposta dos nossos jogadores, mas foi determinante essa mentalidade de aceitar o que aconteceu no Bahia, de aprender com o que aconteceu no Bahia, de entrar firme, forte e dinâmico neste jogo, procurar
fazer um gol cedo, porque nós tínhamos um dia a menos de recuperação do que o nosso adversário. E o Palmeiras soube se aproveitar. É verdade que fizeram 3 gols, mas foram as 3 primeiras chances que o Palmeiras teve no jogo, eles aproveitaram as 3. E praticamente liquidou o jogo com isso, que foi o placar final do jogo. A gente teve alguns descuidos muito graves de coletivos, principalmente no sentido de a ideia era não oferecer profundidade para o Palmeiras, não abrir o centro do campo, deixar o jogo mais lento, e a gente fez tudo ao contrário nos gols que a gente tomou. E também não oferecer transição. Então a gente, isso que eu falei na minha primeira explanação, da gente deixar o jogo mais lento e não oferecer profundidade. Ouvimos os personagens deste jogo e aí a gente vê os números de Fernando Diniz desde a sua reestreia como comandante do Vasco. 27 jogos para 8 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, um aproveitamento de 42%, 41 gols marcados e 37 sofridos. Vinha de uma série... Sido, né, uma noite muito infeliz, coletiva e individualmente falando, como disse o Fernando Diniz aí em relação às falhas cometidas nos gols. De fato, o Vasco ofereceu demais ao Palmeiras, que não precisou ter um grande volume ofensivo para fazer 3 gols. Isso é uma coisa que não acontece sempre. Embora os atacantes do Palmeiras sejam muito talentosos, muitas vezes é necessário ter mais oportunidades para conseguir fazer tantos gols. E o Palmeiras praticamente os fez nas únicas oportunidades que teve ali naquele início de jogo. O Vasco tem muita responsabilidade nisso. Eu acho que é uma preocupação, sem dúvida, né? Não o suficiente para dizer, olha, tudo que a gente acompanhou do Vasco nessas últimas 5, 6, 7 rodadas foi uma miragem. O Vasco é o time que perdeu para o Palmeiras hoje. Mas o Vasco é também o time que perdeu para o Palmeiras hoje. E vai ser necessário melhorar bastante a partir de agora para retomar o nível que ele vinha mostrando. Do que esse Vasco? A partir do momento que eu falei, o Vasco vinha no melhor momento da temporada, de 7 jogos, de classificação na Copa do Brasil contra um rival que tecnicamente é superior, e o Vasco fez por merecer a classificação, eu seria incoerente em falar que está tudo errado agora e que está cheio de problemas, embora foi uma atuação preocupante, né? Sobretudo do sistema defensivo. Até o Diniz fala que ofensivamente produziu ali no primeiro tempo, acho que mais no segundo, mas no momento em que o jogo também já estava num cenário resolvido. Então, assim, acho que não invalida tudo que foi feito agora, né, nos últimos jogos. Fato que o Vasco foi muito inconsistente ao longo da temporada e muitas vezes durante os próprios jogos, né? Até por uma questão de profundidade de elenco, do desgaste que a equipe apresentava durante as partidas. Eu acho que isso apresentou evoluções, tanto no jogo coletivo quanto opções, com os reforços que vieram para o sistema defensivo. A gente até mencionou isso ontem, né? Com o Cuesta, Robert Renan, a volta do Barros, que acho que tem sido uma peça interessante. Agora voltando o Tietê de lesão, que tem sido um jogador também importante. Então acho que isso a atuação de hoje não inviabiliza tudo isso que aconteceu nas últimas semanas, mas de fato foi uma atuação bastante problemática e que gera questões a serem corrigidas para a sequência da temporada. Vamos para outros gols. E tá aí, você acompanhando nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando um pouquinho sobre Vasco da Gama e Palmeiras, um jogo que no primeiro tempo principalmente é para a torcida do Vasco esquecer. O Palmeiras com a sua dupla que, cara, dispensa comentários também, né? Flaco Lopes, Vitor Roque, uma dupla que vem fazendo muito sucesso, foi bem já em diversas partidas, contra o River Plate a mesma coisa na Libertadores, e contra o Vasco não foi diferente. Uma dupla que provou ser letal, uma dupla que, quando tem pouquíssimos espaços, é nesse tempo ali que eles agem e conseguem fazer o estrago no sistema defensivo adversário. E o Vasco contando com um show de lambanças com Hugo Moura, Lucas Oliveira, é lógico que o Barros fora, também o Carlos Cuesta ficando de fora dessa partida fez muita falta, por mais que o técnico Fernando Diniz não quisesse atribuir em relação a isso, né, a esses desfalques. Ele falou que, lógico, os desfalques são importantes, né? Foi assim, ele não quis dizer que foi crucial, mas falou que tem jogadores ali que ficaram de fora, como o Barros, por exemplo, que tem a titularidade garantida porque vem desempenhando muito bem. Mas assim, o Palmeiras teve mérito na sua vitória.
Eu acho que no segundo tempo o Vasco começou a equilibrar bem mais a partida, teve chances de fazer o gol com o Andrés Gomes, que o goleiro o Everton salvou o Palmeiras, além, é claro, também do lance do Felipe Coutinho, mas assim, no geral, né, o Palmeiras mereceu mesmo a vitória. Sabíamos que o confronto Vasco-Palmeiras seria muito complicado, não seria nada fácil para a equipe do Vasco da Gama, e no final deu o que a gente já esperava, que era a vitória do Palmeiras. Mas o Vasco precisa virar a chave porque tem um confronto importante, Vasco da Gama e Vitória em São Januário. Se o Vasco vencer o Vitória, vai conseguir uma gordurinha a mais para a parte de baixo da tabela, que é importante. Nesse momento está tendo jogos do Brasileiro, vou até ver aqui rapidamente como é que está a situação dos jogos. Lógico, né? Tudo que eu falar para vocês vai depois ter uma modificação, possivelmente, porque eu estou vendo jogos aqui no decorrer da partida. Botafogo está vencendo por 2-1 a equipe do Bahia, jogo que não interessa ao Vasco. Santos e Grêmio, esse sim interessa. O Santos está perdendo em casa por 1-0 para a equipe do Grêmio. O Grêmio está indo para 9º lugar, está com 35 pontos, 5 pontos na frente da equipe do Vasco da Gama. Já o Santos, né, perdendo, o resultado que é bom para o Vasco, né, tá ficando com 27 pontos, 3 pontos atrás da equipe do Vasco da Gama. Lembrando que o Juventude fez o jogo com o Atlético Mineiro, empatou por 0-0, ruim para o Atlético, ruim para o Juventude e bom para o Vasco da Gama. Só que, cara, para tudo isso valer a pena, tem que vencer a equipe do Vitória em casa, é fundamental, é jogo que não tem muita negociação. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!